A paz do Senhor pré-adolescente, e aqui estamos nós para mais uma escola bíblica dominical. E hoje nós vamos para a nossa segunda lição desse novo trimestre, que tem como título A Mensagem de João Batista. A nossa lição, ela se encontra lá em João, capítulo 1, dos versículos 19 ao 34. E a Bíblia diz, ela fala o seguinte: No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1 e versículo 29. Você já deve ter conhecido pessoas com o mesmo nome que o seu, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre João Batista. E naquela época, na época de Jesus, João era um nome muito comum na Palestina. Só que esse João que nós vamos falar hoje é um homem muito notável na história de Jesus. Ele foi aquele quem o profeta Isaías falou, que ia proclamar no deserto, a voz que clama no deserto, aquele que ia preparar o caminho para o Senhor. Então nós vamos para o nosso primeiro tópico, que tem como título Quem é João? Pois bem, a história de João, ela começa exatamente lá em Lucas, no capítulo 1, dos versículos 5 ao 25 e depois dos versículos 57 ao 80. Por quê? Neste mesmo capítulo é também anunciado o nascimento de Jesus, a visita de Maria à casa de Isabel e a canção de Maria, que fica exatamente entre os versículos 26 ao 56. Ao iniciar o versículo 5, o escritor ele começa a descrever a descendência em que João faria parte, quem era o pai e quem era a mãe de João. Abra sua Bíblia e vamos ler lá em Lucas, capítulo 1, o versículo 5, 6 e 7, que nos diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Então, você conseguiu notar quais eram os nomes do pai de João e o nome da mãe de João? Vamos lá. Qual era o nome do pai de João? Isso mesmo, Zacarias. Zacarias era um sacerdote, ele pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. E o nome da mãe de João? Isso mesmo, era Isabel. Ela também era descendente de uma família sacerdotal, né? Descendente de Arão. E olha que interessante, eles já eram de idade avançada. Não tinham filhos, mas eram justos diante de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor. Olha que importante isso. Mesmo tendo uma idade avançada, mesmo não tendo filhos, que naquela época para uma mulher era muito gratificante gerar, dar luz a uma criança, e Isabel não tinha filhos, mas mesmo assim ela continuou justa, obedecendo os mandamentos do Senhor. Prosseguindo a nossa jornada, ainda no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 8, nós vamos perceber que essa história desse casal começa a mudar. Abra sua Bíblia, ou ainda continue com a sua Bíblia aberta, vamos ler os versículos 8, 9 e 10 de Lucas capítulo 1. Nos diz assim o versículo 8. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Versículo 9. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Versículo 10. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. A nossa lição, no segundo parágrafo, ela diz o seguinte: Em uma determinada época, Zacarias foi escalado para fazer o serviço junto ao altar de incenso. Ele cumpriu todos os rituais de preparação e entrou no lugar santo do templo, onde somente mediante restrita autorização um sacerdote poderia entrar. Geralmente só ocorria uma vez na vida do sacerdote. E aqui eu quero detalhar algumas coisas exatamente sobre este momento em que estamos falando de Zacarias, que ele está no lugar santo. Esse lugar santo, ele era um local de serviço e de comunhão com Deus. Neste lugar santo, haviam 3 elementos. Tinha o altar de incenso, a mesa dos pães e o castiçal de ouro.
Foi exatamente o momento em que Zacarias estava prestes a oferecer o incenso no altar de incenso. Aparece então um anjo. Mas o que é incenso? O que é este altar de incenso? Bom, fiz umas anotações aqui e vou falar para você. Incenso era uma mistura de especiarias aromáticas, mais uma resina extraída de árvores ou plantas, certo? E queima-se esse incenso para então produzir um aroma suave. Exatamente no lugar santo onde Zacarias estava, o incenso era queimado neste altar, feito para adorar a Deus, um local na qual se fazia intercessões pelo povo. E chegando a hora de oferecer o incenso, foi exatamente neste momento que aparece um anjo. Zacarias fica meio temeroso, fica com medo, porque ele achava que estava sozinho, só estava ele dentro daquele lugar santo. E o anjo, percebendo este medo de Zacarias, ele falou: Olha, Zacarias, não tenha medo, a tua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você porá o nome dele de João. E ainda para completar a sua mensagem, o anjo disse para Zacarias que João seria um grande profeta, consagrado desde o ventre da sua mãe. Exerceria um ministério de conversão e reconciliação em meio ao povo de Israel. E Zacarias, recebendo essa mensagem, ele pergunta para o anjo: mas como que eu tenho certeza disso? Como que eu tenho certeza desta mensagem? Eu e minha mulher já estamos de idade avançada, como pode isso acontecer? Está lá no versículo 18. Então, no versículo 19, o anjo responde a Zacarias dizendo: Olha, Zacarias, eu sou o anjo Gabriel. Eu estou sempre na presença de Deus e fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. E no versículo 20, o anjo deixa um sinal, né? Ele diz assim: agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então, Zacarias, além de ficar com medo, ainda questionou, ficou duvidoso se realmente aquilo que o anjo estava falando era uma mensagem de Deus. E para comprovar que realmente o anjo estava trazendo a mensagem diretamente do céu, enviada de Deus, ele falou assim: olha, então eu vou te deixar mudo e você só vai falar quando seu filho nascer. E a nossa lição ela complementa dizendo assim, ó, que a multidão que aguardava Zacarias do lado de fora, quando percebeu a sua demora, ficou preocupada. Mas ao ver Zacarias saindo daquele lugar mudo, soube que ele teve uma experiência sobrenatural no lugar santo. Bom, e alguns meses depois, Isabel recebe a notícia que está grávida. E mais ou menos no 6º mês da sua gestação, o mesmo anjo que apareceu para Zacarias aparece agora para Maria, aquela na qual o Senhor achou graça para conceder, para dar à luz ao nosso Salvador, a Jesus, o nosso Emanuel. Maria também teve medo, mas o anjo disse: olha, Maria, não tenha medo. Você foi agraciada por Deus, ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome dele de Jesus. Ele é grande e será chamado Filho do Altíssimo. Olha que lindo e maravilhoso. E após o anjo falar com Maria, depois de alguns dias, ela prepara suas coisas e vai visitar Isabel. E quando Maria chegou na casa de Zacarias e saudou Isabel, Isabel ouviu aquela saudação de Maria e de repente ela sentiu o bebê agitando de uma tal forma, na qual ela ficou cheia do Espírito Santo. E ali ela pôde dizer assim, ó: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque estou tão agraciada ao ponto de visitar a mãe do meu Salvador? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Isabel tinha certeza que aquele bebê que ela estava gerando era para um propósito divino. Assim também o bebê em que Maria foi agraciada para dar à luz também era um propósito divino. E para darmos continuidade nesta história, vamos para o nosso segundo tópico, que tem como título a mensagem do arrependimento.
Pois bem, chegou então um tempo determinado para que João pudesse vir ao mundo, né? Isabel dar à luz ao João. E foi aproximadamente no ano 7 a.C. Como de costume naquela época, os parentes de Isabel e Zacarias queriam que eles colocassem o nome do menino de Zacarias, o mesmo nome do pai. Mas lembra o que o anjo disse na sua profecia, na sua mensagem? O anjo falou que Zacarias colocaria o nome do seu filho de João. E assim foi feito. Zacarias e Isabel colocaram o nome do filho João. E foi exatamente neste momento em que Zacarias escreveu, né, o nome João, que ele voltou a falar. E ele contou da experiência que ele teve e todos ficaram maravilhados com a história, ficaram admirados. A nossa lição ainda nos diz assim, ó, Zacarias profetizou sobre o seu filho ricas bênçãos. Ele disse, e você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, e irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus e a salvação que virá por meio do perdão dos pecados dele. E no 4º e 5º parágrafo, complementa dizendo, sendo seus pais já bastante idosos, Isabel e Zacarias, o pai de João Batista, era provável que João teria ficado órfão um pouco cedo. A Bíblia não nos dá muitas informações sobre a sua infância e sobre a sua adolescência, mas sabemos, porém, que ele viveu no deserto até que iniciou seu ministério. João rapidamente ficou famoso, não pelas suas vestimentas, né, que era de pelo de camelo e feita de pelo de camelo e couro, e nem pelos seus hábitos alimentares, que era de gafanhoto e mel silvestre. Mas João, ele ficou conhecido pela sua mensagem, que fazia duras críticas ao sistema religioso da sua época. Bom, João, ele cresceu no deserto da Judéia e ali ele teve o recebimento, né, do seu chamado, do seu ministério. E por vir de uma linhagem sacerdotal, né, de uma descendência de sacerdote, João também conhecia a lei de Moisés. E ele criticava a maldade do coração dos líderes religiosos e também a forma de como eles ensinavam, mas não praticavam. Alguns israelitas até pensavam que, por ser descendentes de Abraão, não viria o juízo de Deus sobre ele. Pelo contrário, João falava que viria sim, mas que eles deveriam arrepender-se, dar frutos de arrependimento. Abra sua Bíblia lá em Mateus 3, o versículo 7 e o versículo 8. E nos diz assim, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem o arrependimento. Talvez essa mensagem que você tenha escutado agora de João pareça um pouco dura, mas esta era a mensagem que confrontava mesmo e que João foi chamado para falar, para pregar. Ele precisava preparar com muito cuidado e com muito zelo a vinda do Senhor. João não precisava ocultar, não precisava passar a mão, digamos assim, ele precisava dizer a verdade daquilo que viria, daquilo que era a mensagem do Evangelho, o arrependimento. Além disso, João instruía o povo a praticar a generosidade, né? a serem honestos e a trabalhar com integridade. Está lá em Lucas, no capítulo 3, o versículo 10, 11, 12, 13 e 14. João estava pregando e as multidões o ouviam, né? Então, chegaram para ele e perguntaram, a multidão chegou para ele e perguntou, então, João, o que nós devemos fazer? Aí lá no versículo 11, João responde assim, ó, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Aí no versículo 12, vem os publicanos e dizem, e nós, João, o que nós devemos fazer? Então, João responde, olha, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então vêm os soldados e perguntam a mesma coisa, João, e nós, o que devemos fazer? E João responde a eles, olha, vocês não devem praticar extorsão, nem acusem ninguém falsamente, e contentem-se com o salário que vocês têm. Esta era a mensagem de João na sua instrução a praticar a generosidade, né? A nossa lição diz que ele instruía para que o povo pudesse ser honesto nos seus relacionamentos e a trabalhar com integridade. Contudo, João não deixava de falar sobre o arrependimento. Essa é a sua mensagem central.
quando você ouvir o nome João Batista, talvez você se lembre desta palavra, talvez fique gravado na sua mente esta palavra, arrependimento. João pregava constantemente a necessidade de um verdadeiro arrependimento. Sabe por quê? Ele dizia que era necessário que houvesse um arrependimento, pois o reino de Deus estava próximo. E a forma como João pregava para as pessoas, eles até pensavam, será ele o Messias? Será que ele não é realmente aquele profeta que nós esperamos? Mas João, ele informava, ele falava para as pessoas, não, eu não sou o Messias, eu apenas vim preparar, eu apenas vim proclamar, né? Eu vim preparar o caminho do Messias e preparar o coração do povo para receber a sua mensagem. Por isso a necessidade de mudança de vida e de um arrependimento verdadeiro. E vamos para o nosso tópico de número 3, que tem como título Eu batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo. A nossa lição ela traz um comentário da seguinte forma: os judeus tinham muitos rituais de purificação do corpo, que envolvia banhos em água. O batismo que João pregava era diferente. Por quê? Porque ele simbolizava a purificação da alma e do coração mediante ao arrependimento. Ele estava vinculado à salvação e ao perdão dos pecados. Em Lucas 13:3 diz que João atravessou toda a região do Rio Jordão. E sabe o que ele anunciava? Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. O batismo em águas é muito significativo. Ele expressa o arrependimento e um compromisso verdadeiro com Deus. E é interessante notar que Jesus, o próprio Jesus, não anulou este ato, não anulou este fato. Pelo contrário, Jesus ele confirmou e ordenou aos seus discípulos que batizassem todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados. Quando João diz que ele batiza com água e que Jesus iria batizar com o Espírito Santo, ele estava querendo dizer que viria um mais poderoso que ele, viria um que batizaria com mais poder do que o batismo de João. Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz assim, na segunda carta, ele diz no capítulo 5 e no versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando eu decido a me batizar em águas, né, a descer as águas, quando eu decido a tomar esse passo, eu me torno uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, já me arrependi daquilo que eu fiz de errado, pois agora eu sou uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. Este é o ato do batismo, é isso que ele significa, é trazer uma mudança de vida e um compromisso verdadeiro com Deus. Jesus mesmo confirmou este ato, como eu já havia falado, ele mesmo foi batizado por João. Até João disse assim, olha, eu não sou digno, mas Jesus disse, não, João, você precisa, eu preciso confirmar este ato, é necessário. Jesus é um exemplo para nós e ele também, como exemplo, desceu as águas, se batizou, mostrando, olha, assim como eu fiz, vocês também têm que fazer. E ali Jesus demonstra a obediência ao Pai, daquilo que Deus ordenou, né? Então, nós vemos que o maior exemplo é Jesus também fez este ato de batismo. E quando João fala ali que Jesus batizaria com o Espírito Santo, era uma promessa divina. Até na lição passada nós falamos um pouco sobre isso, sobre esta promessa, né? Que está lá escrito em Atos 2. E esta promessa é para todos aqueles que creem em Jesus como Salvador, certo? Então vamos para o nosso quarto e último tópico, que tem como título Eu declaro, ele é o Filho de Deus. A nossa lição inicia dizendo da seguinte forma: Deus ordenou a João que batizassem os que se arrependessem dos seus pecados. O Senhor também alertou a João que ele encontraria um homem sobre o qual veria o Espírito Santo descendo sobre ele, e quando isso acontecesse, João saberia que este era o Salvador. Em João, capítulo 1, dos versículos 19 ao 34, na qual a nossa lição ela se encontra, ali nós vamos ver mais um episódio da história de João. E
Alguns líderes judeus enviaram sacerdotes e levitas para questionarem a João, para perguntarem a João quem realmente ele era. E ali João falou: "Não, eu não sou Cristo". Então eles perguntavam: "Tá, mas quem tu é, né? Quem é você? É Elias? Quem é você? É o profeta que nós esperamos?" E João, além de declarar que ele não era o Messias, que ele não era Cristo, João declarou com as palavras do profeta Isaías, aonde Isaías fala no capítulo 40 e versículo 6, que haveria uma voz que clamaria no deserto. Então João falou isso. Está lá em João 1 e 23, ele diz assim, ó: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Este era João, a voz que clamava no deserto. E esta foi a resposta para que ele declarasse abertamente que ele não era Cristo. Ele era apenas uma voz que clamava no deserto. Ele é aquele que veio preparar o caminho, né? Ele diz ali: faça um caminho reto para o Senhor. Era este o João. Então ali eles ainda questionaram: tá, então por que você batiza se você não é Elias, se você não é nem um profeta? Então por que não é Cristo? Então por que você batiza? E lá no versículo 26, João ainda confirma dizendo, respondendo a eles: olha, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Olha só, João confirmando mais uma vez, né, dando essa resposta, declarando: olha, eu só apenas vim preparar o caminho, eu só apenas vim clamar. Quem vai batizar com fogo poderosamente não sou eu, é aquele que é maior que eu. Eu apenas venho batizar aqueles que se arrependem dos seus pecados, certo? Eu batizo com água, mas entre vós vai vir um mais poderoso. Era esta a mensagem de João. Então, no dia seguinte, João avistou Jesus vindo ao seu encontro e ele logo falou para aquelas pessoas: vejam, vejam, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Era dele que eu estava falando para vocês. É ele que eu mencionei nas minhas palavras. Vejam, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ainda no versículo 31, João diz assim, ó: eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. João disse que não se sentia digno de batizar Jesus, mas ele disse: não, João, é necessário, é a vontade do meu Pai. Então Jesus é batizado por João. E a nossa lição, ela diz algo muito interessante sobre este ato. Quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre a sua cabeça e uma voz do céu ecoou dizendo: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Está lá em Mateus 13:17. Então, a partir daquele momento, João começou a testemunhar que Jesus era o Messias, o Salvador prometido. Então, neste momento, João teve a certeza, teve a plena certeza de que realmente aquele homem que estava na sua frente era Jesus, o Messias, o prometido, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, finalizando a nossa lição, eu separei 5 tópicos aqui daquilo que podemos aprender nesta lição de hoje, né? O primeiro é que Deus ouve as nossas orações e sabe o tempo certo de nos conceder a resposta, que aconteceu com Isabel e Zacarias. Segundo, é reconhecer o chamado de Deus em nossa vida, né? Na minha vida, na sua vida. Foi o que aconteceu com João. Terceiro, o arrependimento verdadeiro e uma mudança de vida. Tem que acontecer na nossa vida um arrependimento verdadeiro e uma mudança de vida. Talvez seja difícil, mas Jesus, ele nos ajuda, ele nos orienta, ele nos mostra o caminho certo em que devemos seguir. Amém? Quarto, é reconhecer o valor e o significado do batismo em águas. Eu preciso estar preparado e decidido, entendendo que é uma ordem de Deus. E o último e o quinto que diz assim, ó, que não há outro Cristo comparado àquele igual ao que morreu na cruz do Calvário. Deixou o seu exemplo para nós, mostrando a sua soberania, obediência e humildade. Concluindo, então, eu faço as minhas palavras a de João, lá em João 3:30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Que você possa
refletir, né, nesta lição, que você possa ser alimentado dessas palavras e aprender com o João, aprender que é necessário um arrependimento verdadeiro. E então, perceber e observar se realmente eu estou pronto, se realmente eu quero me batizar, descer as águas, se realmente eu quero deixar as coisas velhas para trás e deixar tornar tudo novo, ser uma nova criatura. Pense nisso, reflita, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua família, a sua semana. Como a gente sempre diz, se aproxime cada dia mais de Deus, se aproxime cada dia mais da palavra. Aprenda, alimenta-se deste livro, alimenta-se dessa palavra, aonde o autor se faz presente com você.